Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor. O futebol carioca entrando em ação nessa semana e o Flamengo conseguiu a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, mais uma semifinal rubro-negra do Mengão. Na Copa do Brasil, é claro, em busca do pentacampeonato, conseguindo a brilhante vitória, a vitória importantíssima contra a equipe do Atlético do Paraná pelo placar de 2-0, os gols marcados pelo Eric Contra, né? O jogador Atlético, o Atlético Paranaense fez contra, e o Gabigol no finalzinho da partida fazendo o gol da vitória e da classificação. E a propósito, hein? Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos e deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho. Com você que está nos acompanhando, seguindo o Conversa de Torcedor nas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor. E ainda acompanhando no YouTube o Conversa Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras às 18 horas, e ainda acompanhando o Conversa de Torcedor ao vivo na rádio NSC, a partir das 11 da manhã, na rádio Nossa Senhora de Copacabana, Alberto Baide, Geraldo Rodrigues e eu, toda a equipe, falando de futebol carioca, falando do esporte internacional, falando de tudo que está acontecendo no futebol, né? E no esporte, com certeza que nós vamos falar também da rodada do Campeonato Nacional também, né? Temos aí o Fla-Flu de domingo, temos aí o Botafogo e Bragantino, enfim, nós vamos falar aqui, menos o Vasco, que vai estar de folga nessa rodada por conta que o América Mineiro está disputando a Copa do Brasil e também a Sul-Americana, tá bom? E falando aqui, pessoal, para acompanhar nossa programação na Rádio NSC, o nosso programa, às 11 da manhã de todo sábado, acompanhe no YouTube do Conversa de Torcedor ao vivo, na DAIA 98.7 FM, também pela Rádio Net, também no site da rádio nsc.com, correto? Estamos juntos mais uma vez, com você aqui ligado aqui na internet, no YouTube do Conversa de Torcedor, ok? Vamos falar aqui, pessoal, vamos falar aqui sobre, né, o Flamengo que conseguiu um resultado importantíssimo, né? Um resultado importante, né? Uma vitória simplesmente importante, 2-0, os gols de Eric Contra e o Gabigol, né? O Flamengo de novo venceu contra o Atlético do Paraná e avançando aí à semifinal da Copa do Brasil, a equipe da Gávea, né? O clube carioca já havia vencido no Rio de Janeiro e garantiu a vaga nas semifinais. O Flamengo venceu novamente dessa vez lá na Liga Arena, né? Ou simplesmente na Arena da Baixada, né? Vencendo o jogo pelo placar de 2-0 na noite de quarta-feira, partida do jogo da volta, e classificou, né, o Flamengo para a sequência da Copa do Brasil na semifinal, onde vai encarar o Grêmio, o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. O Renato Portaluppi venceu aí nos pênaltis por 4-3, 2 empates em 1-1 contra o Bahia, e o time do Grêmio acabou se classificando. Então, Grêmio e Flamengo, mais uma semifinal, né? Mais uma disputa entre as duas equipes, né? Então, nessa histórica Copa do Brasil, né? E o time do Jorge Sampaoli, né? Já havia vencido o jogo de ida por 2-1, assegurou a vaga nos gols aí, repito, Eric Contra e Gabigol fazendo gol lá no estádio da Liga Arena ou Arena da Baixada, como vocês definirem, certo? E precisando vencer, o time do Atlético partiu para cima, né? No primeiro tempo, levou muito perigo ao Flamengo, né? Dos lances, principalmente aí, pessoal, principalmente aí nos lances. Por exemplo, aqui, para a gente resumir a história, por exemplo, dos lances, né? Dos lances que estão acontecendo aí, primeiramente do Flamengo, né? Primeiramente com o Flamengo, né? Com o Flamengo que teve na primeira etapa de lances, né? De lances perigosos, né? Com o Ayrton Lucas aos 10 minutos, com Ayrton Lucas recebendo de Gabigol, arrancando para a esquerda, chegou até a linha de fundo e tentou a finalização, mas explode na trave do goleiro Bento. E aí o time do Atlético Paranaense tentou aí algumas chances, mas antes tivemos aí mais uma chance aí do Flamengo, com o Wesley chegando na linha de fundo, tentou o cruzamento, a bola passa por todo mundo, né? E chegou até o Thiago Maia, que toca para o Davi Luiz, e o zagueiro tentou um chute de fora da área, mas o Bento defende sem dificuldades. Aí a equipe do time do Atlético tentando conseguir, né? Mas o time do Atlético
na minha humilde opinião, que tentou conseguir com o Eric, o Vitor Bueno e o Vitor Roque, mas também com o Canóbio, por exemplo, que teve, a partir do momento que ele correu o campo todo, cara, para tentar ir para o ataque, chegando para marcar, enfim, com ele, né? Os lances do Flamengo foram aos 10 com o jogador Ayrton Lucas e aos 17 com o Davi Luiz, né? Só para a gente lembrar aqui. Aos 19, o Canóbio, né? Tudo começou com o Kelvin, né? Tentando cruzamento para Vitor Bueno, que cai na área depois de uma disputa com o Everton Ribeiro. O jogo seguiu e a bola sobrou para o Canóbio, que tentou o chute de fora da área, mas a bola sai acima da meta do Matheus Cunha. Então, tendo aí no período do primeiro tempo foi 60% a 40% para a equipe do Flamengo em posse de bola. Então, principalmente também a equipe do time do Atlético, chegando com perigo também aos 21 com o Vitor Bueno, que recebeu de Kelvin, né, na direita e cruzou para a área, mas a defesa do Flamengo cortou na sequência do lance, o Vitor Bueno ficou com a bola na intermediária e chuta rasteiro, mas sem perigo para o Matheus Cunha. Então, a equipe do Flamengo, gente, teve dificuldades, né, no primeiro tempo para tentar sair jogando, né, tentando conseguir uma, não é tentar assim dificuldades assim, mas que o Flamengo estava meio desligado, e a equipe do Atlético indo para o ataque para tentar conseguir fazer do resultado. Lógico, né, que o time do Atlético precisando do resultado, né, indo para cima, né, e com o Vitor Roque, né, inclusive, né, aos 27 com Kelvin lançando para ele, que disputa o espaço com o Fabrício Bruno na área e conseguindo a finalização, a bola passa perto da meta defendida pelo goleiro Matheus Cunha, uma boa jogada da equipe do time do Atlético e outra jogada dele, né, esse lance foi aos 27, outra aos 30, o Vitor Roque apareceu de novo, né, de uma boa jogada do Canóbio, né, que dá passe açucarado para o Vitor Roque na entrada da área, o atacante a bloquear na hora da finalização e ganhou o escanteio, né? E na cobrança de escanteio, o Vitor Bueno cobrou o escanteio na segunda trave e o Pedro Henrique cabeçou na trave, cabeçou para fora, melhor dizendo, aos 31. Então, meus amigos, o time teve muita confusão por parte do tempo. Por exemplo, o Fernandinho e a Arrascaeta se desentenderam, né? E o Fernandinho levou o cartão amarelo por falta, né, no campo de defesa, e por discussão a Arrascaeta levou também cartão amarelo. E no lance aos 34, o Vitor Roque apareceu de novo, né? O Vitor Roque tentando fazer algumas jogadas de perigo, por exemplo, né? Recebendo de Canóbio dentro da área, fez um giro e finaliza colocada, a bola explode na trave esquerda do Matheus Cunha, que encostou na bola e mudando a rota. E o Flamengo, gente, o Flamengo tá para a gente falar aqui, a equipe do time do Atlético, sempre falei aqui, eu estou falando aqui sempre aqui, porque o Atlético, precisando do resultado, foi para cima do Flamengo. E o Flamengo não soube, nessas condições, para tentar conseguir achar um espaço, porque não estava ligado. Essa é a grande realidade. E a equipe do time do Flamengo, né, de alguns lances que tem aqui, porque com o Canóbio, né, dando as jogadas, né, distribuindo as jogadas, o Vitor Bueno também, sendo acionados aí, o Vitor Bueno, o Vitor Roque, sendo acionados no ataque, certo? Sendo acionados. E o Canóbio, eu digo, correu o campo todo para jogar, né, para a equipe do Atlético do Paraná. E o Flamengo não soube, dentro das situações por exemplo, definir a situação, né? Porque o time do Atlético, né, não soube ter a inteligência de como que vai fazer o Flamengo. Então, dentro da defesa, rolando a bola, que não conseguiu fazer. Então, a equipe do Flamengo precisava mudar essa situação, mudando nisso. Então, tendo disso tudo, por que eu estou falando isso? O time do Atlético tendo essa pressão, o Vitor Bueno também aos 39, né? O Flamengo estava sob pressão, né? O time do Atlético pressionando o Flamengo, né? O Vitor Bueno cobrou o escanteio para o gol, né? Do lance, né? Da cobrança de falta, né? E que o Vitor Bueno cobrou direto para o gol, né? De uma cobrança, numa cobrança de falta, né? Uma cobrança de falta, e o Matheus Cunha soltou e a defesa do Flamengo tirou
e foi para escanteio. Então, foi uma cobrança de falta, né? Uma cobrança de falta, inclusive, que até porque a equipe do Flamengo, quando percebia, né, que dava o rebote na equipe do time do Atlético Paranaense para tentar fazer algumas situações, entregava a bola, às vezes, para o Atlético jogar na primeira etapa. Então, é preocupante. E no lance do escanteio, o Vitor Bueno, aos 39, levantou na primeira trave, o Eric cabeceou com perigo e mandou para fora, e quase que o jogador, o Vitor Roque, chegou nela, entende? E aí o Flamengo tentando fazer algumas pressões com o Arrascaeta, inclusive ganhando escanteio, inclusive. E aí, inclusive, o time do Flamengo teve o gol aos 44 minutos de partida no primeiro tempo, numa cobrança de Arrascaeta na ponta esquerda, né? Pelo lado esquerdo de ataque, né? O Flamengo teve um escanteio pela ponta esquerda, na pequena área, né? Cobrou o escanteio Arrascaeta, Bento tirou de soco, na sequência o Thiago Maia cruzou novamente para a área, no lance pela direita, né? Cruzou e a bola cabeceada, né? No lance de cabeça para o meio, e o Eric fez o gol contra. O Arrascaeta cabeceou para o meio, o Eric mandou para o próprio gol, na rede do goleiro Bento, fazendo o gol e abrindo o marcador, né? Pelo placar de 1-0. E aí o time do Atlético, não tentando se abater no gol do gol sofrido, tentando resolver alguma coisa com o Vitor Bueno mais acionado do jogo aí, dentro de um jogo que está aí meio complicado, de uma estrada bem complicada para conseguir reverter o resultado do time do Atlético. Então, o Canóbio chegou à linha de fundo, cruzou rasteiro para trás, o Vitor Bueno chegou batendo para fora. Então, o gol do Eric foi o gol contra, né, a favor do Flamengo na temporada, né? Do time do Flamengo, o Eric, né, inclusive. E foi nessa Copa do Brasil, o Flamengo fez 14 gols, com 2 gols aqui no jogo lá no estádio da Arena da Baixada. Foram 14 gols do Flamengo em Copa do Brasil, nessa Copa do Brasil. Nessa Copa do Brasil, inclusive. E aos 48, o Christian tentou cruzar na segunda trave, o Kelvin livre cabeceou para fora. Então, terminou o primeiro tempo com 1-0, né? O time do Atlético foi melhor na primeira etapa, mas o Flamengo teve a inteligência, né, de colocar o time do Flamengo na frente. Ele teve, digamos, não sendo uma coisa letal, mas principalmente que o Flamengo conseguiu, na hora exata de como tentar conseguir fazer, porque o time do Flamengo não jogou bem na primeira etapa. Não jogou na primeira etapa bem, não jogou bem na primeira etapa. E aí, no segundo tempo, né, o time do Atlético manteve a pressão e teve um intervalo com as substituições aí. Entrou o Esquivel na equipe do time do Atlético para a saída do Zé Ivaldo. E como que o Atlético fez? Ele retorna com 4 jogadores de linha de defesa, com o Kelvin, com o Pedro Henrique, com o Thiago Heleno e o Esquivel. Esses jogadores aqui que eu estou falando, né? Voltou com a zaga bem, né? Com 4 defensores. E aí o time do Flamengo teve a substituição aí do jogador Léo Pereira, que entrou no lugar do Thiago Maia, né? O Thiago Maia entrou no segundo tempo, inclusive, né? E que o Pulgar, né? O Pulgar teve uma lesão em última hora, né? O Pulgar teve uma lesão em última hora, né? Não jogou, inclusive aqui, né? Que teve uma lesão de última hora para esse jogo contra o time do Atlético do Paraná, certo? Então, vamos falar aqui, o time do Atlético manteve essa pressão na segunda etapa, e que o Flamengo conseguiu também neutralizar melhor o adversário, né? Então, a equipe do time do Atlético buscando ataque, usando bastante os lados, e o Flamengo focando para se recompor, né? E tentar conseguir os contra-ataques, né? Com o time que tem. Então, né, tentando conseguir com o Gerson, o Arrascaeta e o Gabigol, e o Everton Ribeiro também, né? Na segunda etapa. Então, né, teve jogadores que não jogaram bem no Flamengo, inclusive o Vitor Hugo, por exemplo, que não fez uma boa partida, né? Que a gente tem que falar aqui. O Gerson também não jogou bem nessa partida, né? Inclusive, o Vitor Hugo e o Gerson, né, que não repetiram
as boas atuações anteriores, né? Inclusive, principalmente num jogo como esse, até o Gerson foi expulso de campo, né? Uma briga que aconteceu com o Thiago Heleno. Não fez uma boa partida o Gerson e nem o Vitor Hugo, né? Então, a equipe do time do Atlético continuou essa pressão e a equipe do Flamengo conseguiu neutralizar o adversário. E o time do Atlético, com o Christian, que recebeu na intermediária, limpou, bateu colocado de fora da área e a bola passou muito perto do gol do Flamengo aos 9 da segunda etapa, né? E o time do Atlético continuou na pressão com o Canóbio, passou pelo Wesley na esquerda, invadiu, aí tentou o chute, a bola desviou no Fabrício Bruno e foi para escanteio. E na cobrança de escanteio, Kelvin cobrou, Thiago Heleno disputou, mas a defesa afastou. E teve no lance aí que quase que teve um frango do jogador Matheus Cunha, né? O Atlético tocando a bola no ataque, com liberdade, aos 12. Vitor Bueno chutou na entrada da área, o Matheus Cunha defendeu, mas soltou e a bola foi na direção do gol, mas o goleiro se recuperou e agarrou a bola com firmeza, né? E aí, né, o time do Flamengo tentando neutralizar a equipe do time do Atlético, né? Tentando de uma neutralização, e aí vem a polêmica do segundo tempo, lógico, né? Que a gente estava falando aqui do jogo do Botafogo contra o Patronato da Sul-Americana, que o Botafogo foi prejudicado pela arbitragem. É por isso que eu estou falando aqui. Então, o Gabigol recebeu o belo passe do Arrascaeta, venceu o Thiago Heleno, avançou, passou pelo goleiro Bento e finalizou para o gol, e o auxiliar marcou o impedimento do atacante. Então, isso foi aos 3 minutos. E aí o VAR, analisando o lance, manteve a decisão de campo. E aí o senhor Braulio da Silva Machado, que é o árbitro da Federação Catarinense, marcou impedimento. E aí que eu te pergunto, será que estão prejudicando o futebol carioca? Não só nacionalmente, mas internacionalmente. Essa é a realidade. Então, isso tem que parar. Tem que parar com isso, porque é uma coisa de situação terrível, né? O futebol carioca está sendo prejudicado. O Botafogo venceu, mas também foi prejudicado pela arbitragem, que a gente estava falando aqui no último pós-jogo, certo? E agora o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem. E aí, meus amigos, e o Jorge Sampaio tomou cartão amarelo por isso, reclamação do treinador, inclusive. Então, meus amigos, falando sobre isso, o Alan fez a sua estreia, entrou no lugar do Vitor Hugo, que não jogou bem, né? Mesmo não tendo a sua forma ideal para jogar, teve disposição para jogar o jogador, o Alan, né? Inclusive, né? Então, tínhamos aí, o Flamengo teve o 9º gol anulado, né, nessa temporada, o 4º de Gabigol, inclusive, né? Então, o Flamengo teve o gol anulado. E aí o time do Atlético continuando na pressão sobre isso, né? Inclusive. Então, inclusive, meus amigos, já que também o Vitor Bueno tentou outros chutes fora da área, Matheus Cunha encaixou o Vitor Bueno, o Vitor Roque novamente, aos 19, entrando na área pelo lado direito, finalizou rasteiro, a bola cruza a área, né? A bola cruza a área, passou com um perigo ao lado direito do gol do Matheus Cunha, aos 19. E aí o Flamengo tentando corresponder aos 20 com o Gabigol, né? O Gerson rolou para o Gabigol, que tentou o chute colocado, levando perigo ao gol do Bento, né? E aí, tentando uma pressão também, o time do Atlético, saiu o Eric, entrou o Pablo, né? Para fazer e tentando resolver. Então, colocando aí 2 atacantes, né? O Pablo e o Vitor Roque para fazer os ataques. Então, deixando aqui, botando o Canóbio mais atrás, e o Vitor Bueno também para tentar uma correria mais, né? Tentar uma correria mais. Então é o seguinte, tirou um zagueiro, colocou um atacante para tentar conseguir fazer os ataques. Então, a equipe do Flamengo tentando trocar passos para tentar chegar, o Atlético pressionando, né? Com o Kelvin cobrou na área, né? Vitor Bueno cabeceou abaixo, sem força. O Matheus Cunha ficou com a bola depois, né? Depois de um escanteio, né? De escanteio que o Kelvin rolou para o Vitor Roque na área, mas o Gerson chegou por baixo e tirou para escanteio. Então, meus amigos, o time do Atlético pressionando também, o Pablo aos 28 com o Kelvin recebendo na direita, tocou para o meio com o Pablo, que chuta na direção ao gol, na entrada da área, mas pega mal na bola, que sobe muito, né? E aí
Os minutos finais aí se aproximando, o Flamengo neutralizando aí sem sustos, né? Sem sustos, principalmente, teve, né, também numa cobrança de escanteio, né, do Kelvin, né, aos 33, o Davi Luiz tirou, mas no susto a bola sai perto na trave do Matheus Cunha, né, inclusive, aí teve mais 2 substituições, inclusive, o Matson no lugar do Kelvin e o Coelho no lugar do Canóbio, né, para tentar conseguir chegar mais perto do gol. Então, teve aí o lance do Coelho, que cobrou a falta, né, cobrou o escanteio, melhor dizendo, na primeira trave. Pablo cabeceia para o alto e o camisa 28 volta para receber a bola, mas estava em posição irregular. E aí teve no lance aí também, né, o lance de escanteio também, né? Depois do cruzamento na área, repito, a bola ficou viva, sobra para o Vitor Bueno, o meia finalizou e a bola é desviada para escanteio e levou perigo para o time do Atlético aos 41. E depois teve a substituição aí, o Christian no lugar, o Christian saiu para a entrada do Arriagada, né? Que entrou o atacante Arriagada, entrando na equipe do time do Atlético Paranaense, o atacante, né? Mais um atacante aí. E a bola bateu na trave no lance do Coelho, né? Cobrou o escanteio fechado, o Matheus Cunha raspou a bola, né? O Matheus Cunha raspa e a bola bate na trave, quase gol olímpico, né? Então, o último cartucho que teve no time do Flamengo, Luiz Araújo no lugar do Everton Ribeiro. E aí, as últimas pressões no time do Atlético, né, que é a equipe com o Vitor Bueno, né, a bola sobra de novo para o Vitor Bueno, que chuta de fora da área e a bola sai acima da meta do Matheus Cunha. E aí teve essa confusão do Gerson com o Thiago Heleno, vermelho para os dois, né? E o Gerson foi expulso pela segunda vez, né, nessa temporada, e o Thiago Heleno pela terceira vez no ano, né? E aí para fechar o marcador, né, para definir a partida, né, lógico, né, para finalizar o jogo, o Flamengo conseguiu mais um gol, né? O time do Flamengo conseguiu a vitória e a classificação com o gol do Gabigol, né? Não podia ser outro, né? O Gabigol fazendo gol, né? O Luiz Araújo cobra a falta curta com Ayrton Lucas, o lateral toca atrás, Davi Luiz cruzou, Léo Pereira ajeita de cabeça e o Gabigol marcou e o Flamengo classificado para a sequência da Copa do Brasil. O jogador tem aí o gol de número 151 na carreira dele com a camisa do Flamengo e o 9º sobre o Atlético Paranaense e o 3º gol na Copa do Brasil. Então, 14 gols rubro-negros na competição, a equipe do Flamengo. Então, o que está sendo aí, tendo aí o número de número específico, né? De número específico de 285 na Copa do Brasil, nessa competição. Ou melhor dizendo, estamos aí agora de 288, porque tivemos aí o jogo entre Palmeiras e São Paulo, 2-1 para o São Paulo, e está classificado para a semifinal da Copa do Brasil e vai encarar contra ou o Corinthians ou o América Mineiro, que vão jogar neste sábado a partir das 4h30 da tarde, tá bom? Então, o primeiro confronto já definido, o Flamengo conseguiu essa vitória, a classificação mais uma vez, e também com a reclamação da arbitragem, também o Flamengo, né, com esse gol anulado aos 13, né, que incomodou muito o dirigente do Flamengo, os jogadores. O impedimento foi marcado pelo auxiliar, confirmado posteriormente pelo VAR. A linha traçada pelo árbitro de vídeo irritou os torcedores, né, e por não concordar com a marcação como forma de protesto, que não teve as entrevistas nem do técnico Sampaoli e nem dos jogadores, né, na zona mista. Então, é uma situação que está acontecendo também, inclusive, num fato inusitado que aconteceu no estádio lá na Liga Arena, né, chamou muita atenção, né, durante o jogo, na segunda etapa, uma forte chuva castigou Curitiba, o teto retrátil do estádio do Atlético do Paraná, o único da América do Sul, estava aberto e o motivo foi festa realizada por torcedores na entrada do estádio, na entrada dos jogadores, né, do Atlético. Foi para parar, ou melhor dizendo, para a fumaça não prejudicar, melhor dizendo, no início do torneio, no início do duelo, melhor dizendo, o teto não foi fechado. O processo do fechamento demorou cerca de 15 minutos, mas é sempre realizado antes dos eventos. Então teve a comemoração do Gabigol, né? Comeu um biscoito que foi arremessado para a torcida do Atlético lá na Liga Arena. Então, o Flamengo teve
O Flamengo teve nessas ocasiões aí, teve aí 52%, ou melhor dizendo, 48% de posse de bola, o Flamengo contra 52% de posse de bola do Atlético Paranaense. Repito, 48% de posse de bola pelo Flamengo contra 52% aí de posse de bola pelo Atlético. O Atlético teve mais posse de bola no jogo. Faltas 24-9 para o time do Atlético, 29-8 em finalizações para o Atlético, 5-2 em finalizações no gol para a equipe de Curitiba, né? E 2 expulsos, um de cada lado aí, né? O Thiago Heleno e o Gerson para a equipe do Flamengo. O Gerson do Flamengo e Thiago Heleno para a equipe do time do Atlético do Paraná. Expulsos, né? Thiago Heleno e Gerson. Thiago Heleno, repito, pelo Atlético e Gerson no Flamengo. Os dois acabou sendo expulsos. Thiago Heleno e Gerson foram expulsos. Tá bom? Repetindo para vocês aqui, né? Então, meus amigos e minhas amigas, o Flamengo vai jogar contra o Fluminense nesse domingo, vai motivado para esse jogo aí, inclusive, então vai ser de arrepiar esse jogo nesse domingo, hein? Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo, um jogo de arrepiar o que vai acontecer nesse jogo, nesse próximo domingo, nesse domingo às 4 da tarde, horário de Brasília. E o time do Atlético volta as atenções para a Libertadores, né? E no próximo domingo terás aí contra o Bahia, em casa, às 6h30, pelo Campeonato Brasileiro, na 15ª rodada do Campeonato Nacional. Certo? Muito obrigado a todos pela companhia. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho, também acompanhando e seguindo nas nossas redes sociais, no Facebook, também no Instagram, @Conversas de Torcedor, e também acompanhando o Conversas de Torcedor Notícias, sempre terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas, terça e quintas-feiras, às 18 horas, e também acompanhando a nossa programação também pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo site da rádio, radionc.com, também pela Rádio Net, também pela DAI 98.7 FM, e também acompanhando pelo YouTube do Conversas de Torcedor com o Alberto Baggio, Aldo Rodrigues e eu, toda a equipe do Conversas de Torcedor, para levar até você muitas informações, é claro, informações precisas, informações diretas para você que está nos acompanhando no nosso Conversa de Torcedor para vocês, tá bom? Combinado? Estaremos juntos neste sábado, a partir das 11 da manhã, no Conversa de Torcedor, correto? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo aqui do Conversa de Torcedor, aqui no nosso pós-jogo. Valeu, galera, fique com Deus e tchau, tchau!